Então, o meu maior desafio no meio disso tudo foi continuar remando contra a maré, sabe assim? Continuar recebendo palavras negativas e continuar a luta, mesmo assim. Você tem que se provar o tempo todo, você é preciso provar a sua competência para que as pessoas venham acreditar no seu trabalho, sabe? Como servidora do Ministério, eu encontro grande parte do público feminino em reclamação à questão de, por exemplo, quando elas estão grávidas, elas são descartadas da empresa. Eu acho, historicamente em Maranguape, eu vou falar sobre Maranguape, né? A gente, historicamente, antes da nossa eleição em 2020, a gente só tinha uma mulher ocupando essa cadeira. Quando eram duas, era porque uma suplente assumia o local e ficava por alguns meses. Em 2020, esse quadro dobrou, né? Nós éramos uma e ficamos em duas, né? E agora nós temos 3. Em 2025, a partir de 2025, terão 3 cadeiras aqui que pertencerão às mulheres. Então, qual é esse sentimento? É que nós estamos abrindo caminhos, né? Eu só estou aqui nesse local hoje porque mulheres antes de mim tiveram coragem de aceitar esse desafio, de ir à luta e também passaram por aqui. Então, elas abriram um caminho para que eu pudesse hoje estar aqui. E a sensação é essa, sabe? O desafio é esse. É de abrir caminhos para que as próximas, depois de mim, possam usufruir de um ambiente melhor do que eu tive quando cheguei aqui. Atuar na área da logística realmente é algo muito desafiador. Primeiro, porque realmente é uma área muito masculina. Muitas pessoas ainda se surpreendem quando eu digo que trabalho como gerente de logística, porque é uma área realmente que é muito masculinizada. Mas ao mesmo tempo eu me sinto muito gratificada por fazer parte desse universo, sabe? É algo que eu me identifico, é algo que eu entrei meio que por acaso no início da minha carreira e me apaixonei pela área e não me imagino fazendo outra coisa que não seja a área da logística. Sim, eu tenho uma dupla responsabilidade. Primeiro, de representar os maranguapenses que me colocaram em 2020 a primeira vez e me reelegeram novamente em 2024, com uma votação quase que triplicada. Então, a sensação é sempre de desafio e de responsabilidade. Primeiro, por estar ocupando um cargo por ser mulher e por ser jovem, né? Então, eu sei que quando você se coloca nesses 2 locais, você acaba tendo uma dificuldade bem maior. Então, acho que o sentimento é de gratidão, mas ao mesmo tempo de desafio também. Então, foi um mundo novo para quem estava me recebendo e para mim que estava entrando. O que foi que eu fiz? Eu enfrentei isso como qualquer trabalho na minha vida. Eu sou técnica de enfermagem e eu disse, aqui é como se fosse mais um plantão. Se eu estiver aqui para fazer amigos, é uma consequência. E fiz muitos amigos, assim como fiz pessoas que não gostam de mim e tá tudo bem, porque eu sou uma pessoa pública, né? Como servidora do Ministério, eu encontro grande parte do público feminino em reclamação à questão de, por exemplo, quando elas estão grávidas, elas são descartadas da empresa, porque a empresa não vê mais aquela sagacidade no trabalho, mas eu acredito que seja só porque ela precisa conciliar em a criação dos seus filhos e o trabalho. E um dos desafios também que a gente vê muito aqui é a questão da capacitação. Tudo volta para a capacitação. Aqui a gente recebe vários históricos de mulheres que não têm oportunidade na empresa, porque aqui nós trabalhamos também dentro do Cine. E tem várias empresas que só recrutam mais homens do que mulheres. Mesmo que as mulheres tenham aquela capacitação, elas ainda são exigidas a se capacitar, a ter mais habilidade, a ter mais força e determinação. Bom, os principais desafios que eu mais enfrentei, posso dizer, hoje já menos, mas foi o quê? É a questão de valorização mesmo, de reconhecimento. Por ser mulher, você tem que se provar o tempo todo, você é preciso provar a sua competência para que as pessoas venham acreditar no seu trabalho, sabe? Não foi muito fácil entrar nessa área, foi muito difícil. Hoje eu já me sinto mais inserida, sabe? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu tive
em uma palestra recentemente voltada para a área da logística, e chegando lá nessa palestra tinha o quê? Uma sala cheia de homens e 4 mulheres apenas. Mas eu me sinto mesmo assim feliz em fazer parte e também de poder inspirar outras pessoas, outras mulheres que estão começando e que também pode chegar lá e que também pode se tornar uma gerente, um gestor, um diretor, quem sabe. Sim, depende de cada um, sabe? Eu enxergo mais que dessa maneira. Eu acredito que seja muita pauta da sociedade, que coloca um peso que as mulheres são chefes só dentro de casa, mas não acreditam na capacidade das mulheres de liderar algum cargo como gerência, como líderes de setores, assim, como cabeça mesmo, que acham que homens são mais capazes do que as mulheres. Então, qual é o meu principal conselho, se eu puder deixar um, né, é que ocupem esses espaços, né? Ocupem mesmo, né? Se você quiser ser motorista de ônibus, ocupe esse espaço, se capacite para isso. Eu, enquanto vereadora, o que é que eu posso fazer? Criar projetos de leis que protejam as mulheres, conversar com as empresas, né, sobre cursos de capacitação, ajudar as mães, por exemplo, que precisam de vaga para os seus filhos, né, então aumentar a oferta de mulheres que precisem deixar os seus filhos em escolas, lutar por mais escolas em tempo integral, para que as mulheres possam deixar seus filhos na escola em segurança, sabendo que eles vão estar aprendendo, né, e elas possam ir trabalhar, e elas possam ir se capacitar, lutar para que venham mais programas de capacitação. O que falta mais é as pessoas aceitarem, as pessoas darem as oportunidades às mulheres, sabe? Como exemplo, hoje eu tenho na minha operação 3 mulheres, antes só era eu como gerente e uma pessoa de qualidade, mulher. Hoje eu já tenho uma conferente mulher, já tenho uma auxiliar de depósito mulher, então a empresa está se abrindo mais, está dando mais, algumas empresas sabemos disso, né? Está dando essa oportunidade das mulheres ingressar, sabe, nessa área. E eu acredito que seja isso, é dar mesmo uma abertura, é confiar, é acreditar na mulher. Porque sabemos que a mulher é um ser, digamos assim, não é mais aquele ser frágil como se via isso antigamente. Hoje em dia a mulher, ela consegue fazer às vezes até melhor do que alguns homens, algumas tarefas, por conta da habilidade que a mulher tem, né? O que nós precisamos ter enquanto mulheres, porque infelizmente em qualquer espaço desses, em algum momento, a gente vai se sentir insegura, a gente vai se sentir com medo. Então o meu maior desafio no meio disso tudo foi continuar remando contra a maré, sabe assim? Continuar recebendo palavras negativas e continuar a luta, mesmo assim. Mas toda a vida que eu fui criticada de algum modo, que quiseram me atacar de algum modo, eu não tô falando aqui dentro, eu tô falando dentro e fora, né? Eu fui criticada por ser mulher e ser jovem. Foi isso que foi colocado em questão. Não foi o lance de ser tipo assim, o meu lance enquanto legislativo foi enquanto ser mulher e ser jovem. Então esse foi um desafio muito grande. Mas eu realmente fui à luta, né? Me capacitei, pedi desculpa quando foi necessário, baixei a guarda quando foi necessário, escutei, aprendi, caí e levantei muitas vezes. Então o maior desafio nesse período todo foi levar as pancadas que eu levei e que muitas eu não mereci, né? E mesmo assim continuar andando. Quando chegam algumas mulheres aqui, elas se sentem muito retraídas a falar com o meu chefe superior. Em alguns casos, elas preferem falar comigo, se direcionar comigo, porque eu escuto, eu entendo, eu vivo o que elas estão vivendo. Por exemplo, quando vem com reclamação trabalhista, falando em caso de menosprezamento dentro da empresa, que a empresa demitiu e não deu as caras, por conta da gravidez e a empresa demitiu, se pode, se não pode. E muitas das vezes é tratado como algo que deixa levar, porque já é uma criação, eu acho que vem de muito distante, muito antes. E acaba que o meu chefe, homens e tudo mais, eles acabam mostrando uma parte só racial e não ligam muito para emocional. E às vezes, muitas vezes, elas chegam abaladas porque estão na gravidez, estão na criação da criança, e sair de uma empresa no mundo de hoje não é fácil. E
elas procuram sempre vir para o nosso lado das mulheres, conversar e tudo mais. Então eu me sinto uma parte de uma representatividade das mulheres no âmbito de trabalho. É muito importante e eu gosto muito. Eu diria que não tem que ter medo, temos que enfrentar. Primeiro temos que ter postura, sabe? Para que a gente respeite e seja respeitada e não desanimar no primeiro obstáculo que encontrar. É só mais um que a gente precisa enfrentar e seguir. Eu acho que esse é o principal, é você ter foco, determinação. E aí é isso que eu falo. Com determinação a gente consegue chegar onde nós mulheres desejarmos. Nosso lugar é onde desejamos estar. Eu uso uma frase que eu levo para a minha vida pessoal, profissional, qualquer local que eu adentro. Enquanto eu tiver fé e uma vontade indestrutível de vencer, a vitória não vai me ser negada. E eu não falo na vitória sobre vencer uma eleição, eu falo da vitória de vencer os meus próprios medos. De encarar isso de frente e dizer, aqui na minha mente, aonde eu ando, nos meus sonhos, sou eu que mando.